Boa noite, minha gente, estamos ao vivo. Vamos colocar aqui nos comentários o tema da nossa live de hoje, segunda live de hoje, porque eu estava morrendo de saudade. Vamos fixar comentário. Boa noite, estão me vendo bem, me ouvindo bem? Minha gente, cá estou eu, como prometido, né? Falei que faria a segunda live hoje. Ai, aí, Lia Mimosa, beijo! E agora estou aqui para falar sobre como silenciar os pensamentos que às vezes nos perturbam. Boa noite, minha gente. Estão me vendo bem? Me ouvindo bem? Tá tudo ok na transmissão? Então, meu povo, né? Quantas vezes nós somos perturbados pelos nossos pensamentos, tá? Quantos de vocês aí, às vezes, não queriam ter uma chavinha? Parece que um disjuntor. Eu queria, gente. Ai, como eu queria. Eu vim ensinar aqui algumas técnicas pra vocês, tá? De como silenciar os nossos pensamentos. Mas como eu queria ter um disjuntorzinho que eu fizesse puff, né? Tipo, você sentia puff, deu. Cala a boca, cérebro. Cala a boca. Mas nós temos sim alguns recursos, tá? Pra silenciar os pensamentos, que são pensamentos viciados, minha gente. Boa noite. Sejam todos muito bem-vindos. Então, meu povo, sem conseguir dominar, tá? Ter um certo domínio do nosso imaginário, a gente não consegue ter leveza na vida, tá? Porque nós somos perturbados por pensamentos intrusivos, pensamentos viciados, tá? E eu gostaria de discorrer um pouquinho sobre esse tema junto de vocês. Porque, de fato, na maioria das vezes, a realidade, ela não nos priva da paz. Ela não nos priva da felicidade, tá? Rarissimamente a realidade vai nos privar da paz. O que então nos priva da paz? O que nos priva da felicidade? O que nos priva de uma certa leveza, de uma certa tranquilidade? São os nossos pensamentos, minha gente. Os nossos pensamentos desordenados, pensamentos viciados, certo? Então a gente tem que ter algumas ferramentas, algumas técnicas para que a gente consiga baixar o disjuntor da nossa razão, tá? E vocês que estão aqui comigo, né? Se vocês querem de fato aprender a silenciar os pensamentos, vocês têm que aprender umas coisinhas, né, de autoconhecimento. Gente, dentro, tá? Né, das nossas capacidades humanas, existe uma faculdade, tá? Uma potência chamada cogitativa, né? Razão cogitativa. O que é a razão cogitativa, minha gente? É a nossa capacidade de ficar cogitando todas as possibilidades, fazendo cálculos, tá? E aí, minha irmã, não apareça aqui em casa que estou ao vivo ainda. Daqui a pouco tem junção aqui em casa, né? O pessoal vai chegar e eu tô aqui na live, mas não vou demorar muito. Então, minha gente, dentro de nós, existe uma potência humana chamada cogitativa, tá? Que é a nossa razão cogitativa, ou seja, nós temos a capacidade de fazer cogitações. Só que qual é o problema, minha gente? O problema é que a gente se perde nessas cogitações. A gente fica cogitando, meu Deus, e se eu tivesse falado tal coisa para aquela pessoa antes de ontem? Olha, e se eu tivesse escolhido outra opção e não aquela? E se eu tivesse casado com outra pessoa? Mas e se eu tivesse escolhido aquela outra faculdade? Mas e se? Mas e se? Essa é a nossa razão operando, tá? Nossa razão cogitativa operando. Sabe qual é o problema? O problema é que tu te perde nesses pensamentos. Por quê? Qual é a vontade, né, que a gente tem com esses pensamentos? É entender para controlar. Prestem atenção aqui, tá? Por que a gente fica tendo esses pensamentos? Ah, mas por que aconteceu comigo? E se tivesse acontecido diferente? Mas e se eu tivesse me mudado para tal cidade? Mas e se aquela outra coisa tivesse acontecido? Né? E se não tivesse acontecido bem assim, mas um pouquinho diferente? Blá, blá, blá. Olha quanto de vida tu tá perdendo nesses pensamentos. Ó, abrindo um parênteses aqui, tá? Quanto de tempo tu aí perde no se e no quando? Quanto de tempo tu fica nos teus pensamentos cogitando todas as possibilidades? Todas. Às vezes a gente perde horas, gente. Não são minutinhos, né? Não. Às vezes a pessoa ela perde um dia inteiro cogitando possibilidades. Mas e se? Ah, se por um acaso? Mas e se? No e se e no quando, né? Então, gente, qual é o desejo que a gente tem com esses pensamentos? Entender para controlar. Esse é o fetiche da nossa razão cogitativa. A gente acha, presta atenção, a gente acha
que se a gente entender, a gente vai conseguir controlar. Só que o que é isso, gente? São pensamentos viciados que necessariamente vão nos levar à ansiedade. Porque o que é a ansiedade, gente? É o desejo por controlar o futuro. Isto é a ansiedade, tá? A gente olha para o futuro e a gente quer controlar aquilo ali que nós não temos domínio. Aí a gente se perde nesses pensamentos horripilantes, numa apreensão, numa preocupação absurda. E a gente tem algumas ferramentas para conseguir silenciar esses pensamentos, tá? Mas primeiro tu tem que entender. Olha, existe uma potência dentro de ti, chamada cogitativa, e o fetiche dessa potência é querer entender para controlar. Só que para o nosso desespero, qual é o problema? O problema é que a gente nunca vai conseguir entender tudo. Por mais intelectuais, inteligentes, por mais que a gente consiga entender algumas coisas, nós nunca conseguiremos entender tudo. E presta atenção, a tua razão, a minha razão, não descansa, nunca. Então nós temos que aprender a dar um alívio para essa razão, a dar um descanso para essa razão. Olha, tu não vai entender tudo. Nunca, jamais. Isso não é possível ao ser humano, entende? Ao ser humano não é possível. Então, gente, qual é o segredo para a gente conseguir ter um pouquinho mais de leveza na vida? O segredo para a gente conseguir silenciar os nossos pensamentos, né? As ferramentas que a gente tem para descansar a nossa razão. Vocês estão me acompanhando? É um descanso da razão. Como se a gente pegasse um disjuntor assim e a gente baixasse assim, ó. Buf, para de cogitar, para de tentar entender, porque isso é só um desejo de controle. E controle do quê? Controle do futuro. O que isso vai gerar? Ansiedade, tá? Então, minha gente, qual é o descanso, o alívio dessa tensão, tá? Que vem da nossa potência humana chamada razão cogitativa. Em primeiro lugar, né? A primeira ferramenta é a presença, gente, tá? Então, o que acontece? Como eu tava falando lá no início, a realidade, quando a gente tá colado na realidade, tá? Isso aqui rarissimamente nos priva da paz e da felicidade. A realidade rarissimamente vai nos privar da paz e da felicidade, tá? O que nos priva da paz e da felicidade é justamente esses pensamentos desordenados, pensamentos viciados, pensamentos que desejam controlar, entender para controlar, tá? Então, o que a gente tem que desenvolver? Em primeiro lugar, né, a primeira ferramenta de todas, presença, minha gente. Olha, pé colado no chão. Aí, Tati, como que eu vou silenciar os meus pensamentos? Em primeiro lugar, desenvolva a virtude da presença, que é estar com a mente e o corpo no mesmo lugar. Como que tu vai fazer isso? Usando os teus sentidos. É a forma mais fácil, tá? Então, tu vai procurar aguçar o teu olhar para a realidade. Olha, o que eu tô vendo aqui? Sabe, o que eu tô experienciando aqui? Tu vai aguçar o teu ouvido, tu vai pensar assim, o que eu estou ouvindo? Né? Quantas camadas eu consigo alcançar, né, na minha audição? Ah, eu tô ouvindo primeiro uma camada, agora eu consigo ouvir um outro ruído, agora eu consigo ouvir um cachorro latindo, sei lá, gente. Ó, preciso muito. Então tu vai aguçar os teus sentidos para tu conseguir desenvolver presença. Essa é a primeira técnica para tu silenciar os teus pensamentos. Tu pode também usar o teu tato, funciona demais, gente. Né? Sinta, a pele é o maior órgão do corpo, tá? Então sinta o frio, o quente, bota o pé no chão, bota o pé na areia, o pé na grama, tá entendendo? Coloca tira um pouco de casaco, caso esteja friozinho, sabe? Sinta o frio na tua pele, isso vai te ancorar na realidade. É assim que tu vai silenciando os teus pensamentos. Essa é a primeira técnica, tá? Tenho aqui 3. Então, assim, a presença, ela é aquilo que vai fazer com que tu silencie os teus pensamentos, tá? Para isso, tu vai ter que aguçar os teus sentidos. Aquilo que tu vê, aquilo que tu ouve, aquilo que tu experimenta, o teu paladar, tu vai ter que aguçar, porque os nossos sentidos, gente, eles andam embotados. Thaís, mimosa, beijo no teu coração. Os nossos sentidos, eles andam muito embotados, tá? Por quê? Porque existe uma porrada de estímulo, gente, tá? Vocês estão tudo, né? Nós estamos tudo viciado aí numa porrada de estímulo. Tá entendendo? Quanto mais nós... Tô tão ruim das emoções. Calma, Tamires. A solução, né? Quanto mais a gente recebe estímulos, tá? Visuais, estímulos auditivos, mais a gente vai perdendo a presença. É triste de ver. É triste.
Sabe aquelas crianças que estão sempre na frente da tela, assistindo, né, enfim, aquelas, né, os desenhos e tudo mais? Bota essa criança aí pra brincar sozinha, né? Não vê mais nem graça, gente. Não vê mais nem graça. Somos nós adultos na vida também, tá? Às vezes a gente tá com toda a possibilidade do mundo pra sorrir, pra curtir a nossa vida, tu tá entendendo? Pra desfrutar das coisas que a gente tem, mas a gente tá ali, meio empotado, meio triste, meio preto e branco, né? Por quê? Porque a gente não tá sendo tão estimulado assim como a gente geralmente é. Então, a presença é o primeiro de todos os exercícios pra gente conseguir silenciar os nossos pensamentos. Mas existe um outro, tá? Que é muito usado, provavelmente, por vocês. Que é o quê? A fuga, gente. Existe um elemento de fugir, tá? Às vezes a gente quer silenciar os nossos pensamentos, não tendo ferramentas adequadas, não tendo recurso pra isso, tá? Porque desenvolver presença não é tão fácil assim, eu sei, certo? Eu sei, eu batalho por isso todo santo dia. Mas existe um elemento que é muito fácil, mas que gera prejuízo, que é a fuga. Então o que tu faz? Tu foge. Tu foge pra onde, minha gente? Geralmente, tá? Ou substâncias... vou tomar uma coisinha pra eu conseguir esquecer aqui, sabe? Ou um entretenimento barato. Isso é fuga também, certo? Ó, Camille, nunca fui ciumenta, mas minha mente agora nesse relacionamento me faz pensar na ex dele sem motivos. Eu sei que não sou eu. Qual a dica? Bom, Camille, tu vai ter que examinar se de fato não há nenhum tipo de deslealdade, tá? Porque às vezes a gente tá com ciúmes porque a outra pessoa tá dando razão, tá dando um motivo, digamos assim, sabe? Então não existe segurança onde não há lealdade. O que é o ciúme? É a insegurança relacional, tá? No relacionamento amoroso. Então o que é? Não sou uma pessoa insegura, eu fujo com outros pensamentos. Tá, ok. Aí tem que ver se isso aí não vem da deslealdade da outra pessoa, porque às vezes, né, o ciúme ele é inevitável quando a outra pessoa não tá sendo, né, muito leal, digamos assim. Mas, em primeiro lugar, presença, tá? Em segundo lugar, é a fuga mesmo, tá? O pessoal ele costuma fugir. Vou tomar alguma coisinha pra esquecer desses meus problemas. Acontece que os problemas eles voltam imediatamente que a substância, tá, perde o efeito. E aí volta com um buraco e um vazio infinitamente maior. Ou então, gente, o limbo do entretenimento, tá? Às vezes a gente quer silenciar os pensamentos, eu não quero pensar na vida, eu não quero pensar nesses problemas, isso aqui já tá me saturando, eu vou botar aqui uma série, um filme, uns reels pra ver, os TikTok da vida, qualquer coisa que me tire desses pensamentos, tá? E faça com que eu silencie de fato, ok? Então o que acontece? Nesse limbo do entretenimento, qual é o problema? O problema é que tu para de viver. Todas as vezes que tu tá no limbo do entretenimento, eu não estou falando aqui de um entretenimento saudável, gente. Que poderia ser, vou brincar com meu cachorro, né? Vou dar uma volta na quadra, vou conversar com alguém, enfim, um entretenimento gostoso, saudável. Não. É aquele limbo do entretenimento de rolar feed. Horas e horas e horas. Qual é o problema? Isso não gera biografia. Tu tá só no limbo. Aí tu pode ficar ali 3 minutos, 30 minutos, 3 horas ou 3 dias. Não, eu como, durmo, trabalho e rodo feed. Como, durmo, trabalho e rodo feed. Porra, filho, tu não tá... Tá certo que pensar dá um pouco de trabalho, né? Mas não dá pra gente fugir pro entretenimento desta maneira. O limbo do entretenimento, ele não gera biografia. Então faça esse exame vital. Olha o quanto tu tem fugido para o entretenimento barato. Tem pessoas também, gente, que fogem pro sono desordenado. Olha, minha cabeça tá aqui, né, fumegando aqui, eu não quero pensar nisso, então eu vou dormir. Aí a pessoa dorme todo o período que pode na vida, né, muito mais do que precisa, na verdade, querendo fugir desses pensamentos. Isso não é a solução ainda, gente, tá? Isso não é a solução. É melhor ficar neurótica, né, ciumenta, como eu tava falando ali, Camille. É melhor tu trocar né, pelo menos tá, no entretenimento tu não tá ali construindo um castelo de neurose. Porque às vezes esses pensamentos, eles nos sacaneiam tanto que a gente constrói um castelo de neurose. Por isso que dá crise de ansiedade, dá crise psicossomática nas pessoas. Porque elas constroem um pensamento, em cima daquele pensamento que não é uma verdade, eles constroem outro, que constrói outro, que constrói outro, que constrói outro. Daqui a pouco a pessoa tá num castelo de neurose. Imaginando a sua morte, a morte de alguém, a separação, sei lá o que, gente, um monte de desgraça, sabe? Né? O desemprego, as guerras, não sei o que te aterroriza, tá? Mas o que acontece? A fuga também não é este lugar pleno, tá?
A gente não pode silenciar os nossos pensamentos somente através de fuga. Ah, ou eu bebo, ou eu sumo, ou eu durmo, ou eu rodo feed, só quero esquecer dos meus problemas. Esquecer dos problemas não é a solução, tá? E qual é o terceiro elemento que eu quero trazer para vocês hoje, gente, tá? Que a gente consegue silenciar os nossos pensamentos, que a gente consegue dar um descanso, um alívio para nossa razão. E esse aqui é um pouquinho mais elevado, tá? E é de fato aquilo que faz com que seja remédio, tá? Remédio para nossa ansiedade, para os nossos pensamentos acelerados, viciados, né, intrusivos e tudo mais. Que é a fé em Deus, ou a crença na providência divina, tá? Porque vem comigo, gente, a nossa razão cogitativa, como eu expliquei no início da live, tá? Ela tá buscando entender para controlar, busca entender para controlar, busca entender para controlar. Aí quem crê na providência divina, quem crê numa inteligência superior, quem crê que existe alguém, tá, arquitetando as coisas, que as coisas acontecem como elas devem acontecer, aí existe um descanso, tá? Aí finalmente essa tensão aqui, ela começa a aliviar, descansar, até o ponto da gente começar a dizer assim, olha, se aconteceu era para acontecer. Se está acontecendo é porque algum propósito tem nisso. Quantos de vocês são capazes de proferir estas palavras? Olha, eu creio na providência divina. Existe um ser lá em cima que está arquitetando coisa para eu sair vitoriosa desse jogo aqui. Eu só não posso desistir. É só isso. Eu não posso fugir e eu não posso desistir. Minha gente, tudo que nós podemos fazer com esses pensamentos, tá? É entregar nas mãos de Deus. É pegar e entender. Eu não vou conseguir controlar o meu futuro, eu não vou conseguir controlar a contingência, aquilo que é uma manifestação externa que não está no meu domínio. Nós não vamos conseguir fazer isto. Isto só enlouquece. Isso só gera ansiedade no nosso peito. Então a gente tem que ter a capacidade de dizer isso, olha... Tem alguém que olha pra mim. Se aconteceu, era pra acontecer. Eu vou entender, como dizia, né? Acho que era Bill Gates, se eu não me engano, né? Que ele fala, a gente entende as coisas, né? Olhando pra trás. Os pontos, eles só se ligam quando a gente olha pra trás. Ou seja, daqui a 1 ano, 2, tu vai entender por que tu passou por isso, por que tu tá passando, por que as circunstâncias foram essas. Olha, provavelmente tu vai sair mais madura, mais forte. Uma pessoa mais madura, mais forte lá do outro lado. Mas sem crer nessa providência divina, sem entender que existe uma inteligência, né, que está lá articulando tudo para o nosso bem, a gente fica preso nesses pensamentos que no fundo são sabotadores, gente, tá? Porque aí tu não tá presente, tu não tá curtindo a tua vida, tu não tá desfrutando dos teus bens, das pessoas que tu tem, tá? Tu tá ali, simplesmente remoendo as tuas obsessões, as tuas neuroses, mas e se eu tivesse feito, e se aconteceu, mas e quando for acontecer, porque... Desliga, dá um descanso pra tua razão, dá nome, inclusive, a isso. Tá? Esses pensamentos, né, que ficam cogitando todas as possibilidades, mas o que vai acontecer, esse desejo, isso tem nome, isso se chama razão cogitativa. Desliga o disjuntor da tua razão. Como? Ou com presença, tá? Ou com essa fé na providência divina. Olha, tenha fé, sabe? Acredite que tudo que tá acontecendo vai te levar a um patamar maior. Como diz o Bill Gates, tu vai entender os pontos depois, olhando para trás, tu vai dizer, tá, entendi por que isso. Inclusive, os maiores saltos de maturidade que eu tive na vida, eu fui entender 1 ou 2 anos depois. Né? Bem-vindo ao mundo real. A gente vai entender, né, a coisa, né, que o nosso progresso... 1 ou 2 anos depois que a coisa acontece. Lá, quando a coisa tá acontecendo, pô, meu Deus, por que essas coisas estão acontecendo comigo? Mais uma vez, pô, achei que ia, mas agora... Aí depois a gente olha pra trás, poxa, cara, que livramento foi aquilo, né? Olha que coisa boa que saiu de tudo aquilo que aconteceu. Então, os maiores saltos de maturidade da minha vida aconteceram justamente nesses pontos onde eu não entendia porra nenhuma. Só que o que eu fazia? Eu entregava pra Deus. Eu dizia, então tá, Deus, é assim mesmo? Essa é a circunstância real? Então tá, eu sei que tu tá articulando aí pra coisa acontecer, eu vou dar o meu melhor aqui e te vira também. Entende? É descansar no colo de Deus, minha gente. É assim que a gente silencia os pensamentos.
tá? Assim como uma criança senta no colo da mãe e não entende porra nenhuma, tá entendendo? Às vezes a mãe tá ali, né, meio que castigando, meio que educando, né? A gente não tá entendendo muita coisa, mas quando a gente senta no colo da mãe, de um pai, a gente se sente protegido, seguro, a gente sabe que ali vai ter um proveito, que aquilo é um zelo. Assim, nós adultos temos que descansar no colo do pai. Não tem outra forma, minha gente. Se a gente não coloca Deus no lugar de Deus, os nossos pensamentos, eles vão ser sabotadores, né? Eles vão nos sabotar o tempo inteiro. Então, use esses recursos que tu tem, que é a tua presença, tá? Os teus sentidos. A fuga, minha gente, ela tem que ser no ponto certinho, tá? Não permita de fato, assim, ó, entrar naquele limbo do entretenimento, né? O limbo é onde a gente não vê o tempo passar. Não se entregue a substâncias, né, alucinógenas, porque esquecer problema não é solucioná-los, certo? Né? Então, cuide para não cair neste lugar de fuga. E tenha fé na providência divina. Isso é o mais importante. Tati, tem como sentar no colo de Deus sem ser pela igreja? Olha, sim, tá? O que é a igreja, minha gente? O que é a religião? Porque tu falou igreja, né? Mas assim, né? Vamos entender a religião. A religião são disciplinas espirituais aprimoradas. Isto é a religião, tá? Então, a religião, ela vai lá e ela aprimora certas técnicas, tá? Disciplinas espirituais e entrega isso num pacote pra gente. Então, assim, né? Existem centenas de religiões. Então, todas elas aprimoram uma técnica de disciplina espiritual e entrega aquilo mais ou menos pronto pra gente, tá? E o que algumas pessoas fazem, né? As pessoas, elas criam sua própria religião. Algumas pessoas, elas não querem, né, ser de nenhuma denominação, de nenhuma religião, de nenhum rótulo e tudo mais. Então, elas criam a própria religião. Aí a pessoa diz, não, Tati, eu acordo tal horário, faço a minha meditação, faço a minha oração, eu faço o meu ritual ali, eu leio alguma coisa. Tá, então tá, filho, essa é a tua religião. Tu tá inventando a tua religião, né? E o que acontece? Assim como a gente pode fazer um exercício pro nosso corpo em casa, não dá pra fazer, gente? Bota lá no YouTube, né? E faz aqueles exercícios em casa, beleza, vai ter resultado? Vai ter. Agora conta pra mim, se tu for numa academia onde tem toda a aparelhagem, onde existe um personal trainer pra te orientar, o teu resultado ele não vai ser multiplicado muitas vezes, né? Então, essa é a coisa, entende? A igreja, ela está para o espírito, assim como a academia está para o corpo. Ela te entrega técnicas, tá? Técnicas aprimoradas, onde provavelmente, né, se feito direitinho, né? Porque a gente sabe que é um terrorismo muitas vezes, mas se feito direitinho vai te entregar muito mais resultado do que tu fazer em casa sozinho ou de qualquer jeito. Mas também tem resultado, vocês estão entendendo? É melhor, é como eu digo pra todo mundo, né? É melhor fazer qualquer tipo de exercício do que fazer nenhum, né? Do que não fazer nada. E a religião é a mesma coisa. É melhor tu ter qualquer tipo de prática espiritual, disciplina espiritual, tá? Do que tu não fazer nada. Mas, silenciar os pensamentos inclui este elemento de fé. O que é fé, gente? É crer na providência divina, tá? Olha, eu não tô entendendo nada, eu nem quero entender porque eu não vou conseguir mesmo. É assim, tá? Lembra que a razão tá tentando entender para controlar. Então, o que acontece muitas vezes na minha vida, né? Não tô entendendo nada, Deus. De fato, assim, ó, tô olhando pra tudo que é lado aqui, ainda não entendi o que tá acontecendo aqui, mas eu confio que alguma coisa aqui tu tem planejado pra mim e eu vou buscar, né, a me aprimorar e desenvolver as virtudes que tu, né, tá querendo que eu desenvolva o mais rápido possível pra sair deste lugar. Mas não fico com os meus pensamentos noiados tentando entender. Na maioria das vezes eu não busco entender, gente. Eu só digo assim, tá bem, né, beleza. Bora continuar a nossa vida, porque daqui a 1 ano, daqui a 6 meses, daqui a 2 anos, muitas vezes passa o tempo. E aí sim eu olho pra trás, agora entendi. Como sair deste lugar de lamentação pelo que passou? Então, o problema, minha gente, é que às vezes o nosso futuro, tá? Ele tá pouco atrativo aos nossos olhos. Ele tá pouco atraente aos nossos olhos. Porque veja bem, o ser humano, ele não é empurrado pelo passado, ele é meio que puxado pelo futuro. Então, Nádia, o que talvez esteja ainda te prendendo no passado é a falta da expectativa de um futuro melhor. Vocês estão entendendo, gente? Quando a gente tem a expectativa de um futuro melhor, a gente se desprende do passado. Boa noite, Maria Clara. Quanto tempo, hein? Já nos vimos hoje. Então, quando a gente tem a expectativa de um futuro melhor, fica milhões de vezes mais fácil da gente se desprender do passado.
Porque, né, quem se alimenta de passado, gente, desnutre a vida. Anotem essa, tá? A vida, ela vai se tornando desnutrida, tá? Se tu ficar olhando pro passado. Então, busque ter uma boa projeção de vida. De tu olhar pra frente e tu dizer, ah, tá, tem coisa boa me esperando. Bora pra frente, é pra frente. O ser humano é um ser futuriço, tá? Nós somos um ser instalado na realidade com um olho no futuro, né? É isso que nos diferencia dos bichinhos, né? Um animalzinho não tem projeção de vida, né? Minha gatinha não tá lá planejando o seu futuro. É isso que nos diferencia dos animais. Então, às vezes, quando a gente perde essa dimensão de expectativa de futuro, de projeção, a gente cai naturalmente no saudosismo. Naturalmente, teu olho ele vai ficar assim, ó, sempre no passado, aí tu vai ficar tendo que te forçar. Então, qual é o meu conselho pra ti? Tenha uma boa projeção de vida. É isso que vai fazer com que tu tire o teu olho do passado e coloque o teu olho no futuro, que é onde deve estar de fato. Minha gente, este era o recado, né? Minhas visitas já estão quase chegando. Amanhã estarei ao vivo novamente, se Deus quiser. Um beijo no coração de cada um. Tchau!